Deus é poderoso, Ele é tremendo e Ele vai fazer tudo aquilo que está no nosso coração, que é a vontade de Deus. Portanto, Senhor, usa o teu servo com poder e graça e guarda, Senhor Deus, guarda a vida do teu servo, da família, a herdade dele, tudo aquilo que lhe pertence. Pai, em nome de Jesus, usa-o com poder, sabedoria da palavra do Senhor. Amém, querido? Tem muita coisa para falar hoje, hein? Graças a Deus, né? Agradeço a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede, né? E tem algumas passagens aqui que eu falo, né? Deus realmente está falando hoje, nessa noite, mais comigo, né? Em todas elas, né? Porque realmente a caminhada nesse mundo está cada vez mais difícil. Eu quero participar aqui do primeiro versículo, que está em 1 Timóteo 1,15, que está assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Glória a Deus, né, meu irmão? Nós sabemos que Jesus Cristo veio a esse mundo com o propósito de salvar toda a humanidade, mas nós sabemos que nem todos vão conseguir essa graça. Não por causa de Jesus Cristo, mas por causa de cada um de nós, né? Porque Ele também nos deixou o livro da Bíblia, Ele deixou para nós escolhermos a nossa caminhada com Ele. E uma das primeiras atitudes que nós temos que fazer está em Romanos 10, 9, que diz: a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus, aqui é bem importante, né? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, né? É bem interessante, né? Porque aqui a gente vê que a palavra quem ressuscitou Jesus Cristo foi Deus, né? Então, isso é glorioso, né, irmão? Então, primeiro nós temos que confessar com a nossa boca. Temos que, aonde formos, falar de Jesus, né? Sermos a diferença, sermos o sal da terra, né? Como ele fala na palavra dele, né? Porque aqui todos nós estamos passagem, né? Porque nós sabemos que a nossa vida nesse mundo é muito curta. Porque também, se não me falha a memória, acho que está lá no Salmo 51 que diz que nós viveremos até 70 anos. Aqueles que passam de 70 é infarto e cansaço. Então, se nós observarmos 70 anos, é muito novo, é muito rápido. Sabemos que tem pessoas que chegam até os seus 90, 100. Glórias a Deus por isso, né? Mas Deus deixou essa passagem. Então, a preocupação do nosso Deus não é com essa vida, é mais sim com a vida eterna, né? Claro, porque aqui ele fala do mundo, nós comemos o papel desse mundo, mas desde que isso não afete a nossa salvação. Nós temos que ter primeiro em nosso coração o propósito da salvação. Porque realmente, irmão, se nós vivemos nesse mundo, ganhar o mundo também, como está lá em Mateus 16, 26, se não me falha a memória, que Deus fala: que adianta o mundo ganhar o mundo e perder a sua salvação? Então a salvação é tudo na nossa vida, todas as decisões que nós vamos tomar nessa vida e a gente vê que vai comprometer a nossa salvação, é melhor nós não fazermos. Porque nós sabemos que da mesma forma que o nosso Jesus Cristo veio a esse mundo para nos salvar, Ele passou um período no deserto verdadeiramente, que era o propósito, né, dele se preparar 40 dias, 40 noites, lá buscando a Deus, né? E nós sabemos que hoje a gente não vive literalmente um deserto, né? Com areia, essas coisas, mas cada um tem o seu deserto nessa vida, né? Seja na saúde, seja na finança. Em alguma área da vida a gente tem um deserto, porque eu confesso aos irmãos que eu quase não estaria aqui essa noite. Em último minuto, passei uma mensagem para a pastora Beth. Eu tenho vivido uma situação muito delicada na minha casa, na minha vida. Então, só Deus sabe o quanto eu estou aqui. Estou aqui porque verdadeiramente eu falei: Senhor, o Senhor cuida da minha vida, o Senhor cuida da minha casa. Eu não posso fazer nada se o Senhor assim não fizer. Então, quem que eu acho que sou, que eu posso fazer? Então, verdadeiramente é muito difícil a caminhada, mas nós sabemos que Deus é conosco. E também a gente vê aqui em João 6,37, que ele fala lá: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que
venha a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O 38, né? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 39. E a vontade do Pai é que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é estar que todos aqueles que veio ver o Filho e crer nele tenham a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então a gente vê que essa palavra é tremenda, né? Porque a gente vê que muitos começam na caminhada e se perdem porque o processo da vida, como eu falo, né, irmão, é doloroso. Para nós almejarmos o reino de Deus, realmente a gente precisa se posicionar cada dia mais. Nós sabemos que esse mundo nos oferece só coisas que trazem alegria e prazer à carne. E a carne e o espírito ficam ali em constante luta, né? E muitas vezes a nossa carne vence, né? Não é fácil. Porque nós sabemos, irmão, que os dias estão realmente cada vez mais difíceis. E interessante que eu também estava, esses dias, meditando uma palavra, e eu passei por uma passagem que me chamou muita atenção. E é o que nós estamos vivendo, né, nesse momento aqui, que me chamou muita atenção. Né? Eu vi em Isaías 9:19, que diz: o Senhor Todo-Poderoso está irado, e por isso a terra está sendo queimada e o povo está sendo destruído, e ninguém tem terra uns dos outros. Então, na verdade, né, a gente vê que a terra, em todo lugar, no mundo todo, o quanto está sendo aí o fogo consumindo tudo isso. Então, meus irmãos, vamos nos acordar, porque o Evangelho não é brincadeira e não é de qualquer forma. Nós sabemos que nós vamos ser salvos pela graça em Jesus Cristo, mas nós temos que fazer a nossa parte, renunciar à nossa carne, renunciar ao nosso cansaço, renunciar aos nossos problemas, às nossas dores. Não podemos deixar nossas dores, nossos problemas ser maior do que Cristo, porque na hora Ele que nos chamou, que é o Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que Ele não for conosco, nós não venceremos. Não é pela força do nosso braço que a gente pensa que vai vencer alguma coisa, mas sim pelo amor que Deus tem a nós, né? E aqui mais à frente eu quero compartilhar que diz em João 16. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenha paz, e no mundo terei aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então Deus já determinou, a caminhada comigo não é fácil, me escolher é fácil, mas eu venci o mundo, então vocês também vão vencer. Não tenha medo. E quando a gente vai lá para 2 Coríntios 17, ele fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulações produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Então, o que Deus deixa de claro, aquele que não viveu um processo, não vai ter um peso de glória. Então, todos precisamos viver um processo. E ele fala que é momentâneo, né? Porque como no início nós falamos, a nossa vida aqui que Deus nos programou foi para 70 anos. Claro que muitos virão passar, glórias a Deus por isso. Mas é por isso que ele fala momentâneo. Agora imagina a vida eterna. Você ficar naquele sofrimento, naquela angústia. Por quê? Por uma coisa que você fez a escolha errada. Porque nós sabemos, as dificuldades são grandes, cada vez mais ela vai aumentar. E, meus irmãos, não é fácil dizer isso, mas nós sabemos que dentro de uma igreja tão grande, tão imensa, vai ser muito pouco ser salvo. Não falo isso para desanimar os irmãos, eu estou incluso nisso também. É para que nós verdadeiramente buscarmos a Deus com excelência. Buscarmos a Deus sabendo que Ele é a prioridade da nossa vida. Sabendo que sem Ele não nada só não podemos fazer. Então é nesse propósito que a gente tem que viver todos os dias da nossa vida. Porque a caminhada cada vez mais vai ser mais difícil. Nós sabemos, está claro, não é a minha vontade, a minha palavra, mas é a palavra do Senhor Jesus Cristo que determinou isso. Porque está aí, a gente vê todos os dias rumores de guerra, a gente vê todos os dias rumores aí de praga,
E nós sabemos que essa situação que está vindo ao mundo de fogo, tudo, isso é um premisso de que vai haver uma grande fome no mundo. Meu Deus, fome no mundo não significa a gente ter dinheiro e não ter o que comprar. Não é fácil isso. Eu falo de mim, eu com fome não sou uma boa pessoa, não. Mas é difícil isso, irmão, mas não é fácil. E aqui também na 2 Coríntios, Jesus diz: não acreditando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Então você vê que bênção, esses processos que todos nós vivemos em nossa carne, em nossa situação, elas são passageiras, mas as coisas que nós não vimos eram eternas para a gente. Como tem lá em 2 Coríntios 2,9 que fala, né? O que o olho não viu, o que o coração não sentiu, o que o ouvido não ouviu, isso será o que Deus tem reservado para a gente. Então, a gente tem que cada dia nos posicionar cada vez mais. E aqui em Romanos 8 também ele fala, Romanos 8, 28, e sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que não são chamados segundo os seus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então você vê, tem tribulações, tem situações que nós passamos, para realmente ser exaltado o nome de Deus, porque Deus tem propósito em tudo isso. Não é fácil, mas Deus tem propósito. E aqui também fala, em Romanos 38, 38, porque estou certo de que nem a morte, e nem a vida, e nem os anjos, nem os principados, e nem as potestades, e nem o presente, e nem o fim, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma coisa outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Jesus. Então a gente vê, meus irmãos, que não é fácil todo esse processo, todas essas situações, Deus tem um propósito. E nós temos que observar, né, porque muitas vezes um dia a gente ou está sempre no passado ou a gente está sempre no presente. É difícil a gente estar no ou a gente está no passado ou a gente está no futuro. É difícil estar no presente, né? Porque no presente é hoje, é esse momento. Deus nos voltou antes e ele se ele voltar amanhã, nós não saímos lá, nós estamos hoje. Então temos que viver o dia de hoje como único e a gente buscando o propósito de salvação. Porque nós sabemos que não vamos ser salvos não pelo tempo do Evangelho, mas sim pelo posicionamento do Evangelho. Né? Fazemos a diferença, e principalmente nos momentos que nós estamos que só Deus vê o que nós estamos fazendo. É nesse momento que faz a diferença. Né? Como a gente pode tratar para com nossos irmãos, como que a gente trata a nossa família, como que a gente conduz. Então, meus irmãos, eu falo todos os dias, nós, nos últimos tempos, realmente a gente está sendo buscado de todas as formas para tirar o propósito de Deus. É isso que nós temos que tomar cuidado. E aqui também tem Efésios 5,14 que diz: por isso disse, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O que, portanto, vede, prudente, como andais, e não como os necios, não sejamos ignorantes, mas como sábios, reunidos o tempo, porque os dias são maus, e por isso não sejais insensatos, mas andei qual seja a vontade do Senhor. Então a gente vê que Deus nos chama a nossa atenção em toda a nossa caminhada, né? Porque o propósito de Deus é a salvação. Claro, meus irmãos, que Deus quer nos abençoar, quer nos enriquecer, quer nos prosperar, mas Ele também conhece o nosso coração, porque fala: onde está o teu tesouro, terá o nosso coração. Como que nós vamos ser com milhões em nossa conta? Como que a gente vai ser? O nosso comprometimento para com Deus, a gente vai vir ver na casa todos os dias, porque nós temos que buscar Deus todos os dias. Aqui, não só de quinta e nem só de domingo, mas todos os dias a gente tem que fazer o nosso culto a Deus, a nossa busca a Deus. Ela tem que ser constante, diária.
porque senão a gente não vai conseguir chegar lá. E aqui também fala, Lucas 6, 44, que diz: porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhe figo de espinheiro, e nem se vendiam uvas dos arvoros. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, Deus nos chama a nossa atenção toda hora, que Deus nos fala, aqui não vamos amar as coisas desse mundo, não vamos amar casa, emprego, posição, dinheiro, porque tudo isso vai ficar, não vamos levar nada, só vamos levar a nossa alma para prestar conta diante de Deus, até o nosso espírito já vai voltar direto a Deus. Então nós temos que tomar cuidado todos os dias quando nos levantamos, falamos, Senhor, me salve no dia de hoje se o Senhor voltar. Porque desde quando eu me conheço como criança, eu ouço que Deus vai voltar, mas Deus tem voltado individual para as pessoas. Quando Ele pode voltar também no coletivo, que nós sabemos que é o chamado que Ele deve vir. E eu creio que não vai passar essa geração, né? Porque a situação que está aí não está fácil. E aqui também fala em Gálatas 5,15, se vós, porém, vos monteis e devorais uns ao outro, veja, nos consumas também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne. Então aqui Deus nos chama a atenção, porque Ele sabe que o propósito para nossas vidas é a salvação mesmo. E a salvação a gente não pode negociar, a salvação a gente não pode vender. A gente tem que tomar cuidado com as propostas que nós recebemos com o dia a dia, porque a caminhada ela tem que ser única, com o propósito de nós sermos salvos. Porque aqueles que não foram, que foram jogados no lago do fogo, como fala a palavra de Deus, grande é o sofrimento, grande é o sofrimento. Até recente eu assisti um filme bem interessante, uma história real de um jovem na casa do Senhor. Ele achou importante de ganhar o mundo, surfista, família com posse e tudo. E ele foi viver o que ele achava que deveria viver. E se deixou Deus. E um belo dia ele foi mergulhar e ele foi picado pelo. Acho que foi uma água-viva. E ele entrou em choque, morrendo, e só ouviu uma voz dizendo: não feche os olhos, se você fechar os olhos você não vai voltar. E ele saiu correndo porque ele estava numa ilha. E ele foi salvo, chegou ao hospital, deram todos os tratamentos a ele e tudo, mas ele morreu, não teve jeito. Ele foi levado lá no necrotério, e aí ele mostrava, ele foi direto para o inferno, que era aquela escuridão, aquele breu, e ele lá começou a buscar consciência, falou: mas Senhor, eu fui no caminho, eu vi orando na ambulância, eu não só consegui orar, mas eu vi orando. Como que eu faço para sair daqui? Como que eu faço? E aí Deus veio a ele e falou: eu tenho muitos lá fora, eu preciso ouvir a minha palavra, eu dou amor. E ele aí falou: me volta que eu falarei. Então é um testemunho tremendo, é um filme muito interessante, uma história real. Se não me falha a memória, eu acho que o filme é uma grande honra. É muito interessante assistir esse filme, porque isso nos fortalece e ver que Deus continua ainda fazendo milagre, operando maravilhas. A gente ouve no nosso meio muitos paralíticos andar, cego ver, mas não é falta de Deus, mas é o nosso comprometimento para com Deus. Realmente a gente está vivendo no início da apostasia da igreja. Eu me incluo nisso, porque no meu dia a dia eu olho e falo: gente, o que eu fiz hoje? Mal orei, só trabalhei, fiz isso aqui hoje, mal ouvi a palavra do Senhor. Então eu não faço, meus irmãos, tudo isso. Mas nós sabemos que Deus tem nos alertado constantemente, dias e noites, para que a gente não fique despercebido como aquelas 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas, porque quando ele chegar a gente vai querer se consertar. Aí é tarde, porque nós sabemos que Jesus, ele está às portas, e não vai demorar
ele chegar para relatar a sua igreja, porque o propósito dele é esse, né? Porque ele também fala na sua palavra, você não abreviasse o tempo até o escolhido, se possível, graças a Deus que ele deixou se possível, poderia se perder. Então, todos os dias da nossa vida, esse é o nosso propósito de vida, buscar salvação, buscar o reino, buscar transformação, buscar renovo, não ficar aí querendo debater cargo, situação, posição. Nossa, o maior é Deus em nossas vidas, em toda essa caminhada, né? Porque não podemos ficar aí de qualquer forma, e não vai ser de qualquer forma que a gente vai entrar no reino do Senhor. Isso não, isso é certeza que ele vai peneirar, como ele peneira o trigo, né, do joio, vai fazer em nossas vidas. Então temos que tomar muito cuidado, temos que orar dia e noite e buscar. E aqui ele fala, né, em João 14, diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou e teria dito, vou preparar-vos lugar. Então é uma promessa do Senhor, ele já foi, está preparando lugar para mim, para toda a nossa família. Isso depende de nós, né? Essa decisão é nossa. Porque quando a gente é jovem, né, a gente quer viver o que o mundo oferece, né? Porque as coisas do mundo, para a carne são maravilha, para o espírito não é. Mas para a carne é uma maravilha. Então nós temos que tomar cuidado, né? Eu falo de mim, né? Graças a Deus, fui gerado num ventre evangélico, toda a minha família são tementes a Deus, são todos uma bênção. Mas tem um período na minha vida que eu andei, né, no deserto, e hoje eu vivo um processo muito árduo, e eu sei que justamente por esse deserto que eu vivi. Mas hoje eu sempre falo para Deus, Deus, o que o Senhor tem para a minha vida, me ajude a fazer, me ajude a concluir, porque eu sei que tudo aqui é momentâneo, tudo é transitório, nada disso aqui pode nos prender, não temos que amar nada daqui que esse mundo oferece. Temos que amar cada dia mais a Deus, cada dia mais temos que nos posicionar, cada dia mais temos que buscar, temos que consagrar, porque não é fácil, meus irmãos, não é fácil a gente negar nós mesmos e seguir a Deus. Então, eu quero agradecer a Deus aqui pela oportunidade que Ele nos concede essa noite. Mais uma vez, se dependesse de mim, eu não estaria aqui, mas eu estou aqui porque falei, Senhor, eu creio no que o Senhor pode fazer, então me guarda, me abençoa, guarda minha casa, todos nós. Assim eu quero agradecer, meus irmãos, que assim Deus possa falar com todos nós aí, e cada dia a gente se prepare para a volta que Ele tem para com nossas vidas. Glórias a Deus. Aleluia. Amém, Barão. Deus abençoe. Queridos, a gente tem que cuidar mesmo, né? A gente tem que cuidar porque eu vou falar uma coisa para vocês. A maioria, escute isso que eu vou falar. A maioria das pessoas que eu conheci no Evangelho não estão mais. Mesmo assim. Então, aquela história das insensatas e das prudentes é uma verdade. Então a gente tem que guardar o nosso coração, porque, né, é dele, os dias estão aí para provar que o diabo não está de brincadeira. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Domingo temos cultos 10h30. Amém? Deus abençoe a todos. É isso aí.